Bom, eu vou contar pra vocês hoje 6 coisas que só existem aqui em Minas Gerais que vão te surpreender. Porque provavelmente você já conhece pão de queijo, doce de leite, cachoeira, isso tudo você sabe que tem em Minas Gerais. Mas tem 6 coisas que eu vou contar pra vocês agora que vocês provavelmente não estão tão acostumados e aqui é muito comum. Então, presta atenção aí. A primeira coisa são as namoradeiras. Como assim namoradeiras? Você tá falando de alguma pessoa? Não, namoradeiras são bonecas de barro que ficam nas janelas das casas, principalmente de interior. Mas tem também em BH, tá? Se você for nos bairros de BH, você encontra as namoradeiras na janela lá. A namoradeira tem esse nome porque ela é uma boneca que representa como as mulheres eram no passado, que elas ficavam na janela, ali, paquerando. Então, elas... Como é que os jovens falam hoje disso? Flertando? Não sei como é que é. Mas, antigamente, elas ficavam nas janelas debruçadas ali, olhando o movimento, né? Se alguém se interessasse, começava aquela conversa e tal, e ali na janela. Alguns iam só pra descansar também, né? Mas era um hábito ver as moças nas janelas de casa. E aí, alguém teve a ideia de criar uma namoradeira, a boneca. Então, se você for em vários interior de Minas, tem peso, assim. Toda cidade você tá andando, de repente tem alguém na janela, assim, debruçada. Geralmente nessa pose, assim, nessa posição. Fica debruçado na janela, assim, uma boneca, maquiada e tal. E aí você vê lá, toma um susto, pensando, mas não é uma pessoa, é uma boneca. Eu só fui perceber isso na 30ª boneca que eu vi aqui, né? Depois você acostuma, você vai nos interior, toda cidade tem uma boneca. E se você caçar direitinho em BH, você acha também. Coador de pano. Pra fazer café, você precisa coar o café, né? Você põe o café lá num filtro e joga a água por cima. E hoje em dia, com a tecnologia, já existem filtros descartáveis, né? Você compra aquelas da Melita lá, de papel, e taca lá e funciona. Só que em Minas Gerais é muito comum você entrar nas casas das pessoas, e inclusive em qualquer lugar, né? Só no interior, não. E encontrar um coador de pano, que é o coador à moda antiga, né? Que é aquele coador de pano. Você põe o pano, você tem que lavar ele e tal. E ele tem um suportezinho, que eu esqueci o nome, mas tem um suporte específico para o coador de pano. Então é muito comum você chegar numa casa de alguém em Minas e encontrar um coador de pano. E, segundo os mineiros, isso acontece porque fica melhor o café. E se o mineiro está dizendo que o café fica melhor no coador de pano, então quem sou eu para discordar, né? Eu uso o coador de pano também, que se o mineiro falou que fica melhor, então é porque fica. Eu não vou discordar de quem entende do assunto. Utensílios esmaltados. Prato, copo, caneca, panela, chaleira, tudo isso esmaltado. Se você for na casa do mineiro, é muito comum você encontrar umas canequinhas esmaltadas lá. Aqui, ó. Essa aqui é uma canequinha esmaltada. Acontece às vezes de pegar um ferrugemzinho ali embaixo da caneca, é normal. E elas geralmente são penduradas assim nas casas, ó. Além de usar ela para comer normal, para fazer comida, também é usado como decoração. É muito comum você entrar na casa do mineiro e ter um quadro na parede, como se fosse um quadro, que é um prato esmaltado. E tem também uns pratos esmaltados, canecas esmaltadas muito decoradinhos, assim, que o povo usa de decoração em casa. Ou usa para tomar café também. Isso aí tanto faz. Não garra não, como diria o mineiro. Tronqueira. No curso intensivo de mineirense, onde você aprende a viver em Minas Gerais, você tem que aprender a abrir uma tronqueira. Eu não sei se é tranqueira ou tronqueira, mas eu chamo de tronqueira. Tronqueira é uma cerca, é um portão que é uma cerca. É uma porteira de um sítio, de uma fazenda, de uma chácara, seja lá o que você for, de uma roça. E aí você tem uma tronqueira, que você tem um monte de pedaço de pau assim, com os arame. É um portão. Quando você puxa ele, tira ele da posição, ele sai todo mole, porque ele não tem base, assim, ele não é de ferro. Eles são vários tronquinhos presos por arame. Então quando você tira ele da posição lá, ele geralmente fica 2 troncos assim no final, e aí você pega um arame de um, passa no outro para travar. Quando você destrava ele e puxa, o portão sai todo mole. Então, para você ser considerado um mineiro de verdade, você tem que saber abrir uma tronqueira. Você não pode ficar todo enrolado lá com uma tronqueira na mão, sem saber abrir os arames tudo solto. Não, você tem que tirou do lugar, você abre, finca num lugar lá, o carro passa, o carro de boi, o polvo, tudo que passar. Depois você pega, desfinca o trem lá e põe no lugar de novo. Aí passa o arame por cima de novo e fechou. Se você souber fazer isso, está aprovado no teste de mineiridade. Por sinal, depois de 10 anos de tentativas, eu sei abrir uma tronqueira agora, tá? Não sei se o nome é tronqueira mesmo, isso é um problema pra mim, mas eu sei abrir. Se me botar 10 na minha frente, eu abro as 10. Doce de figo. Eu nunca tinha visto doce de figo, eu não sei se não é comum só lá em Recife, mas eu nunca tinha visto doce de figo. É um pote assim de vidro, tem supermercado grande, de marca grande, que tem lá um pote verde de doce, assim, uns frutos verdes dentro em calda. E
A aparência é um pouco assustadora, assim, quando você olha. Ele não tem uma aparência muito bonita, não, mas é muito bom. Então, se você quiser provar doce de figo, vem provar em Minas Gerais, os melhores doces de figo do Brasil. E outra coisa que tem em Minas que vai te surpreender é a quitanda. Quando você vai numa padaria aqui em Minas, não é só uma padaria, não. Você pensa que vai vender pão, né? Lá em Recife, padaria é pão e quando tem muita coisa, tem bolo. É só isso. Ou aquelas padarias moderninhas também que parece um mini supermercado, né? Como é em São Paulo. Mas padaria comum de bairro, ela só vende pão e um bolo ou outro assim. Aqui em Minas Gerais, tem a famosa quitanda. Quitanda são vários tipos de doces, bolos, pães diferentes. Tem rosca, tem bolo de biscoito polvilho, biscoito, tem um biscoito papa-ovo, se eu não me engano o nome, que é um biscoitinho seco assim. Tem broa, tem bolo de milho, tem tudo. Uma padaria em Minas tem muita coisa, além disso tudo tem pão também. Mas se você, é muito comum você ir na padaria em Minas e comprar tudo menos pão. Você compra um tanto de trem lá e só não compra o pão. Pão de queijo, biscoito de polvilho, tem muita coisa. Essas coisas são chamadas de quitanda. Existe um profissional, ou uma profissional que faz esse tipo de comida, que é a quitandeira. É muito comum, inclusive, toda família tem uma quitandeira, que é quem faz esses biscoitinhos, essas coisas aí para as festas da família. Então essas são 6 coisas que tem em Minas Gerais que geralmente surpreendem quem vem de fora. E se você tem mais alguma coisa para sugerir, comenta aqui embaixo. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, comenta aqui embaixo também. Se eu falei alguma informação errada também, me corrija aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram, que tá aqui no primeiro comentário, tá? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. A gente se vê nos próximos. Com Deus!